Olá pessoal, bem-vindos a mais um L2BS News. E roda a vinheta. Vamos! Aqui é o Zack, pé na tábua! Aqui é o Billy, sistemas ligados! Aqui é Trini arrasando! Solzinho maneiro! Voltando. Bom, o nosso vídeo agora vai falar sobre... Deixa eu ver... Cadê o Jesus? Onde eu parei? Nos vídeos anteriores falei de Power Rangers Megamorph e Power Rangers... Quer dizer, Megamorph original e Megamorph Alien Rangers. Certo? E chegamos agora ao período Cell. Certo? Só que antes de falar, eu vou falar logo do Cell, né? Eu vou falar do Zell até o período em diante, né? Até onde eu vi que tá dando aí. Brincadeira. Vou falar agora de Zell, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, e vou prosseguir até chegar em Gestil, certo? Mas não nesse vídeo. Vai estar dividido, como eu havia dito, em etapas, certo? A primeira etapa já foi Mighty Morph Power Rangers e Mighty Morph Alien Rangers. Agora é Zell e Turbo, provavelmente. Algumas curiosidades dessas duas temporadas, tá bom? Ah, sim, um detalhe sobre o Mighty Morph Power Ranger, né? Que na verdade ele engloba 4 temporadas, né? Que só em Mighty Morph Power Ranger são 3 temporadas, mais Alien Ranger que é a 4ª. Então, ficou mais ou menos umas 4 temporadas no primeiro vídeo. Vamos ver até onde vai essa daqui, né? Vamos para a colinha do Zell. Eu havia dito sobre o Ninjor no vídeo anterior, e agora eu vou falar sobre o Auric, certo? O Conquistador, que é de Marte. No vídeo anterior eu estava falando inclusive do planeta Marte, né? Que ele está lá como referência onde Rita ficou presa por um tempo, certo? Mas não quer dizer que ela ficou presa em Marte e habitou em Marte, né? Ela ficou presa em Marte e foi para a Lua, que é onde é o seu palácio. No filme de Power Rangers novo, que eu até esqueci de citar, a Rita não está presa em Marte, ela ficou presa na Terra, né? Isso contrariando muito do contexto da série. E ela não ficou presa numa urna, né? Como era de se esperar. Outro detalhe também é a inspiração da prisão da urna da Rita, é a inspiração baseada numa história antiga, né? Da Caixa de Pandora. Por isso que o nome dela em japonês é Bandora. Também uma referência a Pandora, tá? A que ficou presa nessa caixa, certo? Nesse caso, como a Rita não tem um vínculo direto com a personagem original, que é a Pandora, né? Então eles descartaram no filme a hipótese da urna, tá? Que é uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior. Então fizeram com que ela ficasse presa, tipo uma mumificação, no próprio planeta Terra, tá? Bom, vamos para Zell. Sim, está falando do Auric. O Auric, na série original, ele é um guerreiro que combate o Império Máquina. E o Império Máquina havia devastado Marte, exatamente o planeta ao qual Rita se encontrava antes, né, presa. E nesse caso, como ele devastou o planeta, ele foi para o próximo, que seria a Terra. O interessante é porque esse mesmo contexto foi até RPM, tá? Essa mesma ideologia, tanto que o planeta foi devastado pelo Vengix, né? Do mesmo modo que Mondor fez com Marte, certo? E eles fazem parte da mesma linhagem, que é algo que eu vou falar já já aqui, certo? Depois eu falo do outro. Bom, Rei Mondor, eu decidi falar dele logo por um motivo, né? Nós passamos aí o 7 de setembro e eu nem comentei nada assim que fosse algo imperial, né? Eu não fiz nenhum vídeo relacionado à monarquia, digamos assim, né? Então eu pensei, poxa, eu podia fazer um vídeo relacionado a isso também. Mas eu não vou fazer. Já que eu estou falando de Zell, eu vou falar um pouco sobre a família Máquina, certo? Sobre o Rei Mondor e sua família. Eu já havia dito em vídeos anteriores que
em teorias que Raimundo já foi um alfa, certo? Ele foi alfa 1, né? Ele foi o primeiro alfa. Tem alfa 2 e 3, que seriam quem? Andros, né? Andrews, que é o Ranger vermelho, não é Andros. E Ecliptor, né? Seria o alfa 3. O que é que acontece? Esses alfas foram construídos e eles não tiveram as mesmas ideologias de alfa 4 em diante, que é o alfa que a gente conhece de hoje. Eles tinham ideais e planos diferentes, né? O planejamento do alfa era diferente e deu errado, né? Lexian os construiu, mas deu tudo errado e acabou criando esses três. Rei Andros, ele não aparece fisicamente na série, apenas é citado, né? Ele é citado por Raimondor, mas ele não aparece. Mas se deduz que eles têm a mesma aparência, tá? Eles foram construídos quase no mesmo período. Já Ecliptor não. Ecliptor foi construído no período depois, tá? Porque no caso o Lexian faz de 2 em 2 alfas. Então ele fez o alfa 1 e 2 seguidos. Depois fez o 3 e o 4. Depois fez o 5 e o 6. O 7 e o 8. O 8 na verdade é o último. É a última geração de alfa. E que por sinal nem apareceu na série ainda. Só o alfa 7 apareceu na série. Em Eternamente Vermelho. Tá? E que muita gente discute que ele não é alfa 7 e sim alfa 6. É alfa 7. Tá? Porque alfa 5 não está lá. Alfa 6 também. Os alfa 5 e 6 estão em lugares diferentes. Tá? Alfa 6 está em Mirinoi. Certo? Inclusive quem ajuda os Power Rangers do Overdrive. Alpha 5, acredita-se que ele ficou em Eltar, tá? Ele não está na Terra. Alpha 7, esse sim ficou na nova Meganave, certo? Ele foi projetado e criado pelo Rei Lexian para a nova Meganave, tá? Como o robô auxiliar. Muita gente, mas ele veio também com o Ranger Vermelho de Mirinoi. Fica aí a teoria, né? Para quem entrar na discussão. Mas, independente disso, existe um alfa 7. Está no roteiro, está no contexto lá, existe. O alfa 8 foi pensado, mas não foi consumado. Ele ia ser criado para ser o alfa do Power Rangers Megaforce. Tá? Mas fugindo um pouco do contexto do áudio, voltando para Zell, é porque tem a ver, né? Que são todos robôs. Os robôs também que estão ligados a esse vínculo do Mondor, Gonsai, eu vou explicar depois porquê. O Tensor, tá lá também. Existem outros robôs na franquia? Tem, da Força do Tempo. Tem outros, tá? Eles não são os únicos, não. Inclusive até tinha um robô planejado para Megaforce, outro, né? Que era aquele papagaio do original japonês, mas não colocaram ele, tá? Em Super Megaforce. Apesar que ia ficar bem legalzinho o papagaiozinho. Eu acharia, mas, bem, não quiseram botar, paciência. Raimundo. Aí Raimundo, depois que se rebelou, que todo mundo já conhece a história, que eu já contei lá atrás, ele criou sua família, né, a sua monarquia. A sua monarquia, se você perceber, é muito parecida com a do Brasil. Agora estou trazendo ele para o contexto mais histórico nossa história. As características do personagem lembram muito uma pessoa da nossa história, Dom João VI. Por quê? Dom João VI, nesse caso ali, seria o Raimundo, Rainha Máquina seria Carlota Joaquina, da Espanha. Até as características da personagem é muito parecida. Você tem Dom Pedro I, que ali é o... Deixa eu até ver o nome dele aqui. O Dom Pedro está sendo representado por Gaster. E uma das suas amantes, a Querina. Mas é a esposa, na série é a esposa, né? Mas o Dom Pedro, você sabe que é o homem das amantes. E a Spock, que é o irmão do
do Gaster, irmão caçula, que Dom Pedro I também tinha um irmão caçula. O que exatamente acontece na história, ele tenta aplicar um golpe e roubar o trono para ele, certo? Assim como na história real, na nossa história, né? Que o irmão tentou roubar o trono do Pedro II e Dom Pedro I lá em Portugal. Aqui no Império Máquina, a mesma coisa, o mesmo contexto, tá? O mordomo lembra muito, mas muito, o conselheiro real de Dom Pedro I, o que inclusive ficou com o filho dele, que era Dom Pedro II, né? Você vê que eles andam muito juntos e tem esse contexto aí, um pouco parecido, né, com o contexto histórico. E isso me fez lembrar, já que chegou o dia 7 de setembro, eu percebi algumas semelhanças e comecei a tentar fazer a junção e vi que tinha sentido. Realmente, os vilões pareciam muito com os nossos personagens históricos. E tinha muita coisa parecida. Por exemplo, a expulsão do Lord Zed da Lua relembra um pouco a fuga do rei de Lisboa, agora no sentido inverso, né? Que não é ele que está fugindo, e sim o Zed. Né? Então ele veio como invasor, né? Expulsando o Lord Zed, lembra um pouco dessa saída para o Brasil. Inclusive, citação do rei, do Dom Ritão, eles vão para casa de Dom Ritão, quer dizer, um local mais afastado do domínio deles, então lembra um pouco o Brasil. Outra lembrança também é o próprio rei Andros. O rei Andros, como ele é citado, não aparece, se passa a imagem que ele é o pai da Arquerina, né? Já se sabe que é o pai da Arquerina, e ele passa a imagem do Napoleão Bonaparte, que é aquele cara que quer tudo só para ele, né? Ele quer ser o rei da cocada preta, sendo que ele não é, né? Ele tinha outros inimigos além do rei Mondor, tá? Ele tinha inimizades inclusive com o Divatox, que também já citou o nome dele na série. Só não lembro se essa cena foi cortada, mas eu lembro que tem uma citação. Pode ter sido cortada, tá? Acho que alguém diga, mas eu não lembro dessa fala dela na série. Eu assisti a série toda, não sei o que, mas tem algumas edições que foram cortadas ou não foram colocadas lá. Primeiro porque a série dos Turbos deu início no filme, né? E eles tiveram que fazer esse remendo lá no início da série. Isso é complicado e muita coisa foi cortada. Mas o Rei Andros foi citado, certo? Em algum momento lá do início da série Turbo, ele foi citado. Como ela tivesse vencido ele em combate em algum lugar e conquistado o território dele. Inclusive a cena dela, antes de voltar para a Terra, é num planeta semelhante a Marte. Tá? Que seria um território também provavelmente conquistado por máquinas. Sim, Rei Andros governa os droids, não os máquinas. O Império Máquina é do mundo, o Império dos Droids é de Andros. Ecliptor não tinha império. Ecliptor tem uma função que os outros dois alfas primeiros não tinham, de serviço. Né? Tem uma ligação muito com servir. Os dois primeiros alfas não gostam de servir, gostam de ser servidos. Então, por isso se tornaram reis. E Eclipse se tornou um servo. Então ele precisava de alguém para servir. Então ele pediu a Darkonda, que ele queria ter continuidade. Então Darkonda foi lá e sequestrou a Astronema, que é a Carone, certo? E deu a Eclipto para que ele criasse, e a partir dela, e com ela, ele tivesse uma continuidade, para superar os seus irmãos. Tá? Nossa, é uma história bem elaborada, se você for analisar, é perturbador. É uma guerra entre eles terrível. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui. Acho que não. Falei do Alpha, do Zordon. Sim. Com relação ao Zordon Automotive e Dimitria também. Eu vou falar mais na frente. Vamos chegar em tudo. Sim, cristais Zell. Bom, os cristais Zell é algo motivo de discussão. Alguns dizem que o cristal já estava na Terra. Outros dizem que ele caiu no período do Jurássico, tá? Atingindo o núcleo e se escondendo lá. Outros dizem que estava na Lua, como na série. Outros dizem que... Na série eu não lembro bem se eles já estavam na Lua ou se eles vieram de Trifória.
tá? Eu acredito que os cristais vieram de Trifora, foram para a Lua e da Lua para a Terra. Já no filme mostra que o cristal caiu lá no período Cretáceo, ou já estava lá. Ou caiu ou já está. Tanto que a Rita quis roubar os cristais Zell. Né? Qual é a intenção dela? Ali no filme, que da série também. É ter poder para deter Mondor. Essa é a verdade. Tá? O cristal Zell teria esse poder. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de Zell. Acho que não. Vamos para Turbo. Ah! Ai, ai. Bom, o próximo vídeo vai ser sobre Turbo. E beleza? Se vocês curtiram, dá aquele likezinho. Quem não está inscrito, inscreva-se. Quem quer receber os vídeos e notificações, aperte os sininhos. Certo? Comentem aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. E a força esteja com vocês. Muito bem, que o poder os proteja.